Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do uso de inoculantes para o aumento da produção e produtividade da cultura da soja. Eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano é diretor da Pátria Agronegócios e nós vamos falar dos mercados da soja e também do milho. Você vai ver como estão os mercados da soja e também da laranja. Vamos falar da carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do uso de inoculantes para o aumento da produção e da produtividade da cultura da soja. O uso de inoculantes, ele tem se consolidado como uma das principais tecnologias para garantir maior produtividade na soja. De acordo com a Embrapa, a prática pode elevar em até 9% o rendimento das lavouras, o que representa ganhos de 2 a 5 sacas por hectare. É muita coisa. Em áreas maiores, como uma fazenda, por exemplo, de 1.000 hectares, com produtividade média de 60 sacas por hectare, isso poderia significar até 650 mil extras por safra. A base dessa tecnologia é a fixação biológica de nitrogênio, que é o FBN, que é realizada por bactérias do gênero Bradyrhizobium, que formam nódulos nas raízes e substituem o uso de adubos nitrogenados. Além da economia e da produtividade, o processo também reduz impactos ambientais. Porém, a eficiência depende da qualidade do inoculante, que precisa manter alta concentração de células viáveis, mesmo em condições adversas do campo. Nos últimos anos, a co-inoculação ela ganhou destaque ao associar Bradyrhizobium com outros micro-organismos, como Azospirillum brasiliense, que potencializa o crescimento radicular e pode elevar a produtividade em até 16%. Outra frente em expansão é o uso de bactérias solubilizadoras de fósforo, como Pseudomonas fluorescens, capazes de liberar o nutriente retido no solo e ampliar a eficiência do sistema produtivo. Entre os principais benefícios da inoculação estão fornecimento contínuo de nitrogênio, a redução dos custos com fertilizantes, maior tolerância à estiagem e melhor absorção de nutrientes e menor emissão de gases de efeito estufa. Esses ganhos, eles reforçam o papel dos inoculantes como aliados estratégicos na manutenção da competitividade do Brasil na produção mundial de soja. E agora vamos falar um pouquinho dos mercados da soja e também da laranja. Os preços do complexo soja estão firmes no mercado brasileiro, conforme levantamentos do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A sustentação vem da maior demanda pelo grão e da valorização do dólar, que aqueceu as negociações nos portos e acirrou a disputa entre consumidores domésticos e importadores. Além disso, a redução dos custos com frete impulsionou os valores no interior do país. E dentro desse cenário, os indicadores CPEA e Exalc para Paranaguá, lá no Paraná, e para a soja em grãos, operaram nas máximas do ano. Para os derivados, óleo e farelo, as negociações também estão aquecidas, especialmente
as de farelo para exportação. Pesquisadores do CPEA indicam que, atentos às recentes valorizações e temendo altas mais significativas, consumidores domésticos realizaram novas aquisições para completar os estoques de farelo. Já os preços da laranja de mesa subiram nesta semana e apontam levantamentos do CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, o impulso veio do aquecimento na demanda pela fruta in natura, refletindo as condições climáticas mais quentes no sudeste do Brasil. Para o curto prazo, pesquisadores indicam que a proximidade do fim do inverno e a continuidade das temperaturas mais elevadas devem manter a demanda aquecida. Eles ressaltam que o inverno mais rigoroso neste ano reduziu a procura por frutas de mesa e a retomada do consumo nos últimos dias trouxe ânimo a produtores e embaladores. Só para você ter uma ideia, do dia 18 de agosto a 21, a laranja pera ao produtor para ele pegar lá na árvore foi negociada, na média, R$ 57,10 a caixa de 40,8 quilos, alta de 1,5% frente à semana anterior. Entre as variedades tardias, a variedade Valência se valorizou expressivos 10% para R$ 59,00 a caixa, também conforme levantamento do CPEA. E agora vamos comentar do PIB do agronegócio e também da taxação americana sobre os produtos brasileiros. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o agronegócio brasileiro encerrou 2024 com um PIB de 2 trilhões 720 bilhões de reais, um crescimento de 1,8% ao ano. E por trás desses números estão cooperativas e grupos regionais que têm se destacado, ganhando espaço nas cadeias produtivas e contribuindo para a expansão do setor. Essas organizações próximas do campo conseguem ajustar rapidamente as suas estratégias às condições locais e influenciar tendências antes dominadas por grandes corporações. Segundo José Locke, que é o fundador da SRX Holdings, a atuação regional permite compreender melhor o ritmo, o solo, a cultura e as necessidades das áreas de produção. Essa conexão direta com a realidade local permite decisões mais rápidas e estratégias mais assertivas, especialmente em um cenário de condições climáticas instáveis e exigências crescentes por sustentabilidade. A proximidade com produtores e consumidores finais dá agilidade para reagir a variações climáticas, mudanças regulatórias e novas demandas de mercado. Além disso, grupos regionais conseguem implementar práticas sustentáveis, como cadeias curtas, uso eficiente de recursos e integração com agricultores familiares, gerando valor social e econômico para as comunidades. Dados do CPEA da USP mostram que os segmentos com pecuária e serviços agroindustriais, onde muitos desses grupos atuam, foram decisivos para o crescimento do PIB do agro em 2024. Para 2025, o valor bruto da produção agropecuária deve alcançar 1 trilhão 430 bilhões de reais, uma alta de 7,4%, ampliando para iniciativas regionais se fortalecerem em mercados estratégicos. Numa outra ponta, a tarifa extra de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre importações brasileiras, em vigor desde o dia 6 de agosto, eleva o risco de
inadimplência sistêmica entre empresas do país. Pelo menos é o que alerta o Silvano Boing, que é o CEO da Global, que é a maior recuperadora de crédito empresarial do Brasil. E, segundo ele, exportadores brasileiros enfrentam choque no capital de giro, podendo gerar atrasos de pagamento em toda a cadeia de fornecedores, transportadoras e prestadores de serviços. O impacto é ainda maior em setores estratégicos como agroindústrias, metalurgia, máquinas industriais e alimentos processados, que terão de reduzir preços ou abandonar o mercado americano. A medida coincide com o cenário de alta inadimplência corporativa e crédito mais restrito, com índice de 4,2% em operações de crédito livre para empresas, no primeiro semestre deste ano, segundo o Banco Central. E estima-se que cerca de 10,8 mil empresas de médio porte exportadora estejam diretamente afetadas, aumentando a vulnerabilidade, a inadimplência sistêmica. Setores como alimentos e bebidas, bens de consumo não duráveis, financeiro e construção já enfrentam desafios antes mesmo da nova tarifa, segundo o Índice Global de Recuperação, IGR, da Global. E agora você vai ver como está o mercado de fertilizantes. O mercado brasileiro de fertilizantes, ele registrou movimentos distintos nesta semana, com alta nos preços da ureia, estabilidade no MAP e leve queda no cloreto de potássio. Segundo informações da Stonex, a dinâmica global de oferta e demanda da ureia permanece apertada, o que tem impulsionado as cotações em diversos países, incluindo o Brasil. No segmento de fosfatados, o ritmo das negociações segue lento, as relações de troca entre commodities agrícolas e o MAP atingiram um dos piores patamares dos últimos anos, o que desestimula a demanda interna. E dentro desse cenário, os preços CFR do produto permaneceram estáveis, refletindo um mercado mais retraído e com baixa liquidez. Só para você entender, preço CFR é custo e frete, que engloba o custo do produto, mais os custos de frete até o porto de destino, mas não inclui o seguro da mercadoria, nem os custos pós-embarque no porto de destino, com descarregamento e impostos. Para o cloreto de potássio, houve uma pequena redução nas cotações CFR, quer dizer, custo e frete. A queda está relacionada à menor procura por parte do mercado brasileiro, que atualmente demonstra um comportamento mais cauteloso em relação às compras. E esse movimento indica que os compradores estão esperando melhores condições para retomar as negociações de maior volume. E com esse cenário, o mercado de fertilizantes no Brasil segue sob influência tanto de fatores globais, como a restrição de oferta da ureia, quanto locais como a fragilidade da demanda por MAP e também potássicos. A tendência para os próximos meses vai depender do ritmo das compras do agronegócio e das movimentações no cenário internacional de suprimentos. Os preços CFR, custo e frete da ureia, aumentaram novamente no mercado brasileiro. A dinâmica entre a oferta e a demanda está apertada no mercado mundial de ureia e isso tem elevado os preços em diversos países. Como o Brasil, no segmento de fosfatados, as negociações estão lentas, pois as relações de troca entre commodities agrícolas e o MAP estão nos piores níveis dos últimos anos. E dentro desse cenário, as cotações de custo e frete do MAP permaneceram estáveis. Por fim, houve uma pequena queda para os preços do cloreto de potássio,
pois a demanda brasileira está relativamente enfraquecida no momento. E agora vamos falar um pouquinho da carne bovina. O Brasil ampliou seu alcance no mercado internacional da proteína vermelha ao conquistar a abertura de mercado para a carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne na Indonésia. O acordo sanitário foi firmado entre os governos dos dois países e representa mais um passo na expansão da presença brasileira no mercado mundial de carnes. Com cerca de 283 milhões de habitantes, a Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo e um mercado estratégico para a proteína bovina. O consumo da carne no país vem crescendo, impulsionado pela elevação da renda e pelo fortalecimento da classe média urbana. Em 2024, as importações da Indonésia de produtos agropecuários brasileiros somaram 4,2 bilhões de dólares, com destaque para os complexos sucro-alcooleiro, soja, fibras e produtos têxteis. Agora, a inclusão da carne bovina reforça o papel do Brasil como principal fornecedor mundial e aprofunda a parceria comercial com o país asiático. E com este anúncio, o agronegócio brasileiro atinge a marca de 402 aberturas de mercado desde o início de 2023, resultado de um trabalho conjunto entre Ministério da Agricultura e os Ministérios das Relações Exteriores. E depois do intervalo eu vou conversar com Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar dos mercados da soja e do milho. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. Cristiano é o diretor da Pátria Agronegócios e nós vamos dar aí uma viajada pelo mercado da soja, não só aqui no Brasil, como fora daqui também. Cristiano Palavro, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, meu amigo, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Cristiano, você que está nos acompanhando, deixa eu pular um pouquinho o script. Se você precisar aí de 15, 20, 30 mil hectares para plantar soja, tem terra sobrando, viu? Aí você pergunta assim, como sobrando? O produtor resolveu tirar o pé do acelerador, pisar com mais calma, porque a estrada não está muito boa não, sabe? Ou seja, nós, de maneira geral, não temos perspectivas, não tem futuro, não tem norte. Então você não sabe o que vai acontecer. E se for para arriscar e perder, o prejuízo vai ser muito maior. Então é melhor ficar em casa, coloca um chinelinho havaiana, toma um caldo de canja com uma galinha lá, tal, arrozinho com galinha e fica quieto. Planta menos. É mais ou menos isso, né? Antônio, a choradeira está grande, né? Realmente a gente está num momento bem delicado do mercado. Um ponto que é importante é que os preços mais baixos que a gente vem observando desde 2023 agora estão realmente se refletindo num desincentivo muito grande que se soma a essa questão do crédito no Brasil. O crédito está muito limitado, caro, limitado, pouco recurso no mercado e a gente está observando para essa safra 25-26 o menor crescimento de área de soja dos últimos 20 anos aqui no Brasil. Então, uma situação grave, delicada. Grave. Existem muitas áreas de arrendamento, especialmente em regiões que têm uma logística um pouco mais complexa, como o norte do Mato Grosso, o Vale do Araguaia, onde os preços da soja, de fato, são menores. A gente vê uma grande disponibilidade de áreas de arrendamentos que não... muita gente não está querendo ficar com essas áreas. Então, isso está se refletindo aí nesse crescimento menor para esse ano de 2026. Os Estados Unidos tirou o pé da soja, 2,5 milhões de hectares a menos. Então a gente começa a ver que o mercado, de fato, limita a oferta e isso pode até ser o começo de uma virada de chave para o mercado. A gente sabe que os preços são a baliza da oferta e demanda, os preços estão sinalizando a necessidade de um enxugamento de oferta. A gente teve um crescimento muito significativo no Brasil, isso é um ponto a ser colocado. Nas últimas 7 safras nós crescemos quase 10 milhões de hectares. Então é muita coisa. É muita coisa. Então a oferta cresceu rapidamente, a demanda é boa, mas realmente não conseguiu acompanhar.
Então a gente vê, principalmente por essa questão do crédito também, né, Toninho? Muitos produtores estão tendo que tirar o pé dos investimentos, tirar o pé das aberturas de área, tirar o pé da fertilização. Tem uma boa parte da safra de verão ainda com insumos a rodar e a falta de crédito está impactando isso. Então é um momento bem delicado para o nosso agro. É claro que o mercado já deu sinais um pouco melhores nos últimos dias, mas a gente está vivendo ainda uma ressaca que começou lá em 2023 e agora está batendo a porta de todos. E como a maioria não gosta de ter dor de cabeça, então o mercado está realmente desse jeito. Com quem você conversa, está uma situação assim. Ninguém tem certeza do que vem pela frente. Então, é muito melhor, é aconselhável, quer dizer, não é o certo, não é o ideal, mas vamos com mais calma, porque nós temos um monte de coisas que, de maneira geral, vão contra o próprio desenvolvimento do agro, o próprio crescimento. A indefinição política e econômica do Brasil é uma delas. Nós não sabemos o que vem pela frente. Está tendo tanta convulsão que isso faz com que a gente tenha medo. E pode ter certeza absoluta. Esse ano nós vamos ter, talvez, aí uma das menores safras, como o próprio Cristiano falou. Não só pelo fato de ter diminuído a área, como muita gente vai plantar menos. Agora, como ninguém tem bola de cristal, eu prefiro tirar o pé do acelerador, porque eu não sei se a ponte lá na frente, na estrada que eu estou indo, ela está no lugar. Antônio, é um momento delicado, né? Não que o agro não tenha vivido isso em outras oportunidades, claro. né? A gente passou por Mas a gente tinha outras perspectivas. Outras circunstâncias também, né? E a gente observava mais incentivo, né? Mais suporte ao produtor, mais suporte à cadeia produtiva. Hoje a gente vê muita instabilidade e grande parte disso é fluxo de um governo que não traz previsibilidade, não traz segurança para o mercado, e isso é um grande problema. Mas a gente tem que olhar para o lado positivo também. Sim, Antônio. claro. Nós temos hoje um mercado de soja que se baseia muito numa safra americana vindo muito bem, mas com uma redução muito grande de área. Então, os estoques americanos, os estoques mundiais de soja estão ficando menores ou iguais a esse ano. Então, isso já mostra que o mercado está formando um colchão, um piso para os preços. Então, há perspectivas mais positivas pela frente para o mercado de soja. O mercado de milho agora está mostrando uma coisa bem interessante, Antônio, que é o quê? Produção é uma coisa, oferta é outra. Produção foi fantástica, produzimos muito no Brasil, temos uma grande produção nos Estados Unidos, mas se eu não quero vender, a oferta não está disponível, e por isso que a gente viu o preço do milho até subindo em meio a essa reta final de colheita. Então as perspectivas são delicadas, são complicadas, mas a gente tem um horizonte pela frente, 2026 está chegando, quem sabe com mudança política também, para voltar a trazer essa pujança. A gente sabe que o setor rural é uma mola, é uma motriz da economia brasileira. Se a gente tem incentivo nesse setor, certamente os outros setores também caminham com passos melhores, mais seguros. A gente tem um futuro melhor pela frente, principalmente em 2027, contando com mudanças aí importantes daqui para frente. E o que também a gente vem observando é a produção de etanol de milho, que vem numa crescente. Um outro ponto que vem numa crescente também é a comercialização do DDG, aquilo que sobra do etanol de milho. Nós estamos vendo a pecuária de corte, produção de carne bovina, por exemplo, em ritmo totalmente crescente. Nós temos um Estados Unidos com uma produção de carne não muito legal, até por volta de 2027 eles vão ter muitos problemas. Nós estamos vendo frango e suíno em crescimento. Então, tudo isso ainda tem um alento. Então, se a gente olhar só para a soja e só para o milho, não está aquela coisa bonita de se ver. Mas se a gente juntar tudo, as proteínas, as carnes, mais os grãos, a coisa pode ficar muito melhor. Né, Cristiano? Exatamente. E a gente está falando do setor de consumo, né, desses grãos. Isso aí. Isso vai mobilizar realmente uma melhora para esses mercados também de grãos daqui para frente. E um ponto importante que você citou, o setor de etanol é, sem dúvida, o maior diferencial que a gente já viu no mercado nos últimos anos. Lembro que os Estados Unidos consome hoje, de todo o milho produzido lá, 44% vai para etanol, 44% para rações. Aqui no Brasil o etanol está crescendo, é uma revolução daqui para frente, Sim. Algo que vai dar muito alento ainda para o nosso produtor. É verdade. Então não vamos desanimar não. A gente às vezes fala vamos devagar tal, mas é preciso ir devagar.
porque nós já viemos de uma quebra de safra, já viemos com problema financeiro, então não vamos nos endividar e dar um tiro no escuro, não. Se você tiver só uma bala, segura ela, tá certo? Até você ter certeza do bicho que você está vendo. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Pensar em rentabilidade, não só em produção. O mercado precisa do enxugamento da oferta, os preços baixos mostram isso. E, de fato, isso está acontecendo. Vamos ter melhores momentos pela frente. É isso aí. E qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o pessoal da Pátria Agronegócios. Eles têm aí um conhecimento muito grande em nível local, nacional e mundial. Cristiano, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: falar sem pensar é disparar sem apontar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.